E aí galera, paz do Senhor! Hoje eu vim aqui pra falar com vocês um assunto meio delicado, que é sobre o luto. E eu quero falar com vocês sobre quais são as fases do luto, como eu passei o meu luto e dicas pra tentar ajudar você a superar o luto. Entendo que é um assunto delicado, só que eu também sei que tudo que Deus permite a gente passar é pra gente poder ajudar outras pessoas que também passarem por isso, né? E eu perdi a minha mãe, eu nunca tinha perdido ninguém próximo. Ela foi a primeira pessoa e foi justamente a pessoa mais próxima que eu tinha, uma das pessoas que eu mais amava, e foi muito difícil. E eu quero muito fazer esse vídeo para, se caso você passou também por um luto ou tá passando nesse momento, que você venha se identificar, que você não venha se sentir tão só. E eu quero começar falando pra vocês, eu até anotei aqui, gente, pra eu não falar nada errado, que são bastante informações. Em Mateus 14, no versículo 12 ao 13, vai falar que os discípulos foram contar a Jesus, né, que João Batista tinha sido morto, né? E João Batista e Jesus, eles tinham uma conexão, vocês sabem disso, desde quando eles estavam no ventre, né? No ventre, João Batista no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria, elas eram primas e ali, tipo, já houve uma conexão, já houve uma presença do Espírito Santo. E João Batista, ele veio preparar o caminho para Jesus. E quando chegou essa notícia até Jesus que João Batista estava morto, que mataram ele, a Bíblia diz: então Jesus, ouvindo isso, se retirou do barco e, em particular, foi para o deserto. O que eu entendo aqui? O que Jesus estava fazendo no barco? Vocês sabem que Jesus, ele pregava para multidões e muitas das vezes ele pregava no barco. Então ele ficava no barco, retirava-se um pouco da praia para ele conseguir atingir toda aquela multidão. E Jesus era Deus. E ele, sendo Deus, sendo perfeito, sabendo que João Batista ressuscitaria no último dia, sabendo que não era uma coisa eterna, mesmo assim, Jesus se entristeceu, Jesus teve um tempo sozinho em um lugar deserto, e isso nos mostra que é normal, que a gente precisa desse tempo, sabe? Jesus estava no barco e quando ele ouviu que o seu amigo morreu, ele se retirou e por um tempo ele parou aquilo que ele estava fazendo. Então não se culpe se você fazia isso, fazia aquilo, porque eu também fui assim, e de repente você não está conseguindo fazer mais nada. É um período, você precisa de um período sozinho. Às vezes muitas pessoas vão estar ao seu redor querendo saber como você está, querendo te ajudar, e mesmo assim você vai se sentir sozinho. Mas eu quero te dizer que isso é normal, você não tá sozinho. Eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil e eu tô aqui pra te dizer que você vai sobreviver, assim como eu sobrevivi. E eu quero falar então com vocês as 5 fases do luto. Talvez você passe as 5, mas talvez tenha alguma que você não passe, alguma você passe bem pouco tempo, outra mais tempo. São 5 fases: a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da tristeza e da depressão e a fase da aceitação. Gente, a primeira fase, que é a negação, é quando você não acredita, tipo assim, você finge que isso não aconteceu e segue vivendo negando, como se isso não tivesse acontecido, é como se fosse uma defesa do seu psicológico. Comigo não aconteceu assim exatamente, sabe? Teve negação, mas não foi assim, não aconteceu nada, eu estou vivendo normalmente. Tava esquisito, tava uma coisa bem estranha, não tava tudo normal, mas ao mesmo tempo não tinha me caído totalmente a ficha. A palavra certa é anestesiada. Eu acho que eu me sentia anestesiada. Eu sabia que aquilo estava acontecendo, mas a ficha não me caía e era como se eu não conseguisse sentir a dor que eu deveria sentir totalmente na hora. Eu me sentia estranha, mas não desabei, sabe? E o meu segundo mês após o falecimento da minha mãe foi o pior. Foi muito pior que o primeiro. Porque no primeiro, assim, tinha dias que eu ficava bem triste, mas parece que não tinha caído a ficha completamente. Parece que eu tava só num sonho, assim, num pesadelo. E no segundo mês, daí eu me desesperei. Eu, tipo, eu não acredito que a mãe morreu. A segunda fase é a raiva. Aí é quando tu não se conforma
com a situação, sabe? Que raiva, por que isso aconteceu comigo? Raiva às vezes até com Deus. Deus, por que tu não curou? Deus, por que tu tá deixando isso acontecer comigo? Aí tu culpa a ti também, tipo, nossa, será que foi culpa minha? Ou e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Comigo ela não foi tão forte, sabe? Eu percebi mais na minha irmã essa parte, mas ela teve um pouco, mas não durou muito. Terceira fase, gente, a barganha. Perdeu a pessoa que tu ama, tu tá sentindo uma dor, tipo, tu não encontra solução, então a tua mente meio que começa a fantasiar coisas. Por exemplo, tu começa a fingir que tu vai conseguir fazer tudo voltar ao normal, tu quer tanto que tudo volte ao normal. Agora eu vou conseguir ser como era antes, agora vai ser tudo como era antes, eu vou conseguir, vai voltar tudo ao normal. Tipo, tu meio que negocia na tua mente, não, agora tu consegue, mas tu não consegue, tá? É só a imaginação da tua mente. Tu começa também a querer negociar com Deus. Deus, tu tens todo o poder. Se tu quiser, tu pode até voltar no tempo, porque eu sou presa ao tempo, mas tu não é presa ao tempo. E se a gente voltar no tempo e tu fizesse tudo diferente? Deus, e se tu trazer a minha mãe de volta? Senhor, eu faço o que tu quiser, o que tu quiser, Senhor, eu faço. Se eu voltar, gente, é uma coisa assim, ó, fora de lógica. Se você passar por um momento que pensa isso, não pense que tu tá maluco, tá? As pessoas passam por isso. É tipo um momento que tu não encontra saída, então a tua mente começa a realmente pensar essas coisas malucas. Essa fase pra mim foi bem curta, principalmente num dia que eu sonhei e eu tava no quarto e de repente eu acordei, a mãe tava na cozinha lá, tipo, fazendo pão, sabe, sorrindo, e eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz, e eu assim, eu não acredito que Jesus trouxe a mãe de volta, eu não acredito. Então, tipo assim, são fantasias da nossa mente. Aí vem a fase 4, que é a pior, que é a fase da depressão, a fase da tristeza profunda. Não tô dizendo que você vai virar um depressivo, mas é o nome que a gente dá a essa fase, a fase da depressão, porque é a fase mais triste. É quando finalmente parece que cai a ficha e tu, tipo assim, sabe que não tem o que tu fazer. Tu sofre profundamente e é uma dor que, se você tá passando, você vai me entender. Ninguém entende. Só quem passa sabe o que é essa dor. Por mais que as pessoas tentem te ajudar ou tentem dizer que entende, você sabe que só você tá sentindo essa dor. É uma fase que você acha que você nunca mais vai sair dela, tá? Eu te entendo perfeitamente, porque muitas vezes eu fiquei totalmente desesperada, a dor era tão profunda que eu não tinha mais esperança, parece que eu perdi toda a felicidade, parece que eu não tinha mais visão de futuro, às vezes eu desejava até morrer, tipo, Deus me leva, porque pra que eu ficar aqui não tem mais sentido, eu não vou ter mais ter força pra fazer nada. Tipo, tu pensa que é o fim, e tu só quer ficar triste, chorando, tu não quer fazer nada, tu só quer chorar e sofrer. Aí vem a fase 6, que é a aceitação. Tu entende que realmente não tem o que tu fazer e que tu precisa superar e viver com isso, aprender a viver com isso. A dor não vai embora, a saudade não vai embora, claro, mas tu aprende a lidar com isso. Se você tá passando por esse momento, você vai pensar igual eu pensava, tipo, nunca vai diminuir a dor. Gente, eu não tô dizendo que vai diminuir a dor ou que vai diminuir a saudade, realmente não vai passar. Eu sinto a dor, eu sinto a saudade, mas aquele sofrimento de desespero que eu quero dizer, sabe? Aquele desespero que a tua vida acabou e não tem mais esperança. É uma fase, você vai passar, você vai aprender a lidar com isso e vai ficar realmente só aquela dor da saudade. É um momento único, é um momento difícil, não se sinta só, não ache que só você tá passando por isso. E não se cobre se você faz 1 ano, 2 anos que tá assim ainda. É um processo que algumas pessoas levam meses, outras levam anos. Cada um é único e tem o seu tempo, então não se cobre, não se compare. E as dicas que eu quero dar pra vocês, gente, não vão te salvar ou te tirar imediatamente do luto, mas pode te dar uma pequena ajuda, tá? Primeiro, não ignore, não finge que o luto não existe. A gente tem a mania de, quando tem um problema, querer ignorar e fingir que não existe. Não vai adiantar, só vai fazer o teu processo ficar mais longo, porque vai durar só um tempo isso, você não vai conseguir ignorar pra sempre e vai te sufocar mais. Então, aceite que você está no luto, não ignore. Quanto antes você passar pelo processo, antes ele vai acabar. 2, busque ajuda. Eu
tenho poucas pessoas que eu confio, mas eu tinha algumas amigas que estavam comigo e eu desabafava muito com elas, sabe? Não precisa sair contando pra todo mundo. Se você tiver uma ou duas pessoas que você confia, desabafe com elas. Não pense que você tá incomodando, porque eu pensava muito isso. Só que as pessoas que te amam, elas querem te ajudar. Não guarde pra você, porque isso sufoca. Então, desabafe, crie laços com pessoas próximas de você, mas não se isole. Terceiro, como eu já falei, entenda que você é único e não fique comparando seu processo com o processo dos outros. Cada um tem o seu próprio tempo. Quarto, cuide da sua saúde, tanto física, emocional quanto espiritual. Eu sei que é difícil, mas lute por você. Imagine o que essa pessoa gostaria que você fizesse. Por exemplo, a minha mãe não gostaria que eu me acabasse. A minha mãe gostaria que eu me alimentasse bem, que eu cuidasse da minha saúde. Então, tente se alimentar, tente beber água, fazer uma caminhada para espairecer, estar com pessoas que você gosta, buscar Deus, estar na igreja. Eu sei que muitas vezes você não vai ter força para buscar Deus, mas tente estar em ambientes que te proporcionem ouvir a voz de Deus para você não se sentir só ou abandonada por Deus. 5, eu sei que é bem difícil, mas quando você sentir que já não tá tão no fundo assim, tente se ocupar, se renovar, fazer coisas novas, não ficar parado, sabe? Porque sabe aquele ditado, mente parada, oficina do diabo? Então, se você se manter ocupado, você vai trabalhar a sua mente para ela ir em busca de avanço, sabe? E não ficar só pensando naquilo e se martirizando. Mas se você não consegue no momento, eu entendo, eu passei um momento muito grande, paralisada, não conseguia fazer nada direito, mas assim que você conseguir, tente ir em busca de algo. Sexto e não menos importante, faça terapia. Uma coisa que me ajudou demais, gente, vocês não têm noção. Eu achava que não me ajudaria, mas realmente ajuda. Então, se você quiser, procure até mesmo um psicólogo cristão, né? Se você tem mais confiança, porque tem muitos, mas pode ter certeza que vai te ajudar muito. E o que eu quero deixar pra vocês, não pense que Deus te abandonou. Vai parecer que ele tá em silêncio, vai doer muito, mas eu tô aqui pra dizer que eu passei por isso e que eu sobrevivi, e muitas vezes eu pensava que eu não ia sobreviver. Eu sentia como se nunca mais eu fosse ser feliz. Então, se você sente isso, saiba que é normal. E se eu ouvisse alguém dizendo pra mim, não, vai passar, que nem eu tô dizendo pra vocês, eu não acreditava. Então, se vocês não acreditam, tô aqui pra dizer que vai passar e vocês vão conseguir. E assim, ó, quando vocês começarem a melhorar, vocês vão sentir uma semana assim, meu Deus, tô me recuperando. Aí na outra você cai tudo de novo e você desespera, meu Deus, eu não tô não. Então, tipo assim, são picos, sabe? Você vai começar a passar um período bem, um período ruim. Nunca vocês vão ficar 100% alegres, porque tipo assim, ó, sempre, em algum momento da vida, vocês estão um dia normal e de repente, puf, bate aquela saudade assim de rasgar o peito e você vai chorar e vai doer. Mas isso é uma coisa que infelizmente a gente vai ter que carregar até o fim, durante essa vida aqui na Terra. Mas Deus é a nossa força, Deus está do nosso lado, e creia que não é um adeus definitivo. É minha esperança que um dia eu vou rever a minha mãe, então você pode ter essa esperança também. Por isso que é maravilhoso acreditar e confiar nesse Deus, porque tudo que ele faz é eterno, essa vida é apenas uma passagem. Lá em Apocalipse diz que não haverá mais lágrima, nem pranto, nem choro, nem dor, e ele enxugará todas as nossas lágrimas e toda a dor irá passar. Ore e confie em Deus, que ele vai te dar forças e você vai passar por isso assim como eu passei. É uma dor que você vai carregar, mas é possível. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que é difícil, mas é possível, e a gente vai vencer, e no final a gente vai se encontrar com essa pessoa novamente, se Deus assim nos permitir. Se você se identificou, já passou pelo luto, ou tá passando, se identificou em alguma coisa, comente aqui, né? Deixe seu comentário, conte a sua experiência, quem sabe a gente pode se ajudar, né? Orar uns pelos outros. E deixe seu like também, né? Compartilhe com seus amigos, talvez você conheça alguém que está passando por esse momento, então compartilha com ele. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Deus te abençoe muito e conforte o seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau!